Bora lá, galera. Vou seguir aqui com a aula de função. E é uma aula, assim, fundamental, cara, para qualquer programador. Você vai ver que isso é algo que a gente utiliza muito hoje em dia, tá? Então eu vou começar aqui colocando um return, tá? Aqui dentro. E vou colocar um formulário aqui rapidinho, para que a gente possa testar algumas coisas, tá? Então vamos lá. Vou pôr um button aqui. E vou pôr enviar aqui, por exemplo. Na hora que você olhar aqui, nosso index com o nosso botão está aqui funcionando direitinho. Ele está exibindo aqui, beleza, maravilha. E agora a gente vai começar a mexer com função. Já criei aqui a branch e tudo mais. E aí agora a gente vai começar a mexer com função. O primeiro ponto que eu queria falar sobre a função é que você tem duas maneiras de escrever a função. Você tem essa maneira e você tem essa maneira de escrever, essa maneira de escrever a função, tá? Essas duas maneiras estão corretas, porém a mais utilizada é essa de baixo, então a gente vai seguir por ela, ok? Eu vou deixar aqui comentadinho para você ter como referência, porque pode ser que em algum projeto você pegue um pouco isso, mas o método que a gente vai utilizar é esse aqui. A primeira coisa que você tem que entender é que o return dentro de uma função é o cara que vai mostrar o conteúdo. Por exemplo, aqui eu vou criar aqui um return Felipe e vou colocar aqui essa função aqui aberta normal. Se eu colocar assim, ele vai entender como HTML normal e vai exibir a palavra Felipe aqui, que é o retorno da função. Então toda vez que você tiver um return dentro de uma função, significa que você está retornando aquele conteúdo para exibição, beleza? A gente vai mexer depois mais para frente com ciclo de vida, dependendo daquilo que você digita, tudo mais, e já exibindo na tela, porém, isso mexe mais com use state, use effect, tudo mais, então não é o que eu vou pegar nesse momento. Então eu vou tirar o nosso return a princípio, e vou colocar um onChange, que foi algo que a gente já trabalhou aqui, para a gente tratar, e agora eu vou chamar a nossa função. Então agora, acho que se eu não me engano na penúltima aula, a gente aprendeu como chamar o valor digitado de uma função, de um input, né? Então, valor digitado, só que ao invés de já dar o console aqui, eu vou passar esse valor para uma função. Eu estou passando, por mais que está aqui e.target.value, eu estou passando um valor só. E na minha função eu posso dar o nome que eu quiser para esse valor. Esses valores são chamados de parâmetros, tá? Então aqui eu estou passando o parâmetro, estou passando aqui um parâmetro para minha função e eu vou receber esse parâmetro e eu posso dar o nome que eu quiser. O que eu vou colocar como valor, sei lá, digitado, tá? Para você entender que foi o valor digitado. É sempre bom usar nomes que entreguem aquilo que você está fazendo, né? E aqui eu vou colocar valor digitado no console log. Quando você digitar o valor, você vai ver que ele exibe aqui dessa forma. E a função, ela pode ter inúmeros parâmetros aqui para mim passar. Eu posso passar uma string aqui para ela, Felipe, e aí eu vou receber aqui o segundo nome, eu vou pôr nome, por exemplo. E aí se eu der um console log nome, significa que toda vez que eu der um onChange, ele vai chamar a função teste e lá dentro ele vai chamar o nome Felipe que eu passei como segundo parâmetro aqui. Então se eu digitar aqui, você vai ver que cada vez ele está chamando Felipe de novo aqui. E eu posso passar quantos parâmetros eu quiser. A princípio eu vou passar um parâmetro só, que é o valor digitado, tá? Então eu vou tirar aqui o segundo parâmetro que ele recebe e colocar aqui o valor digitado, beleza? E tá bonitinho aqui. Beleza. Até aí tudo bem. Eu vou tirar aqui o comentário, acho que não fica bom pro código. Mas, cara, deixar uma função aqui dentro, às vezes isso acontece, mas é bom organizar essas funções. E existe um jeito muito bacana de organizar as funções, que é a gente criar uma pasta dentro do Source chamado úteis, ou funções. Lembrando que você pode pôr o nome que você quiser. Eu vou pôr úteis aqui. Porque imagina o caso que eu monto uma função que eu preciso usar em várias páginas. Eu vou repetir essa função várias vezes. Não faz sentido, né? Então eu vou colocar aqui uma pasta úteis e vou criar um arquivo chamado index.jsx, né? E lá dentro eu vou chamar essa minha função. E a única diferença que eu vou fazer aqui
é colocar um export na frente para falar que eu estou exportando a minha função. Ok? Então, quando eu faço isso, quando eu chego aqui, ó, ele está sentindo falta desse cara. Você pode ver até no console que ele está, no terminal que ele está gritando que não está definido. Por quê? Porque eu declarei um teste que não veio de lugar nenhum. Então eu vou importar aqui esse cara, né, só que trazendo a minha função teste from e trazendo o caminho dela. O caminho dela é .utils, né? Então beleza, trouxe aqui a minha função. Vou só formatar aqui. Repara que ela continua funcionando do mesmo jeito que eu estou digitando. Ela vai, ela põe, ó, do mesmo jeito. E eu estou importando, o código ele fica mais legível, entendeu? Então, e se eu quiser importar em outra página essa função teste, eu importo numa boa, não tem problema nenhum. Posso utilizar ela numa boa. Se eu quiser colocar mais funções aqui, eu só dou um export e acesso ela. Por que eu estou usando aqui as chaves? As chaves eu estou usando porque eu falo que dentro do arquivo lá, quando eu não coloco a terminação aqui do arquivo, ele sempre vai pegar a index, tá? Então, quando eu coloco aqui utils, ele está pegando meu arquivo index lá dentro de utils e está falando, ó, lá dentro tem um cara chamado teste, uma função chamada teste. Pode pegar ele, que é o que eu quero utilizar. Entendeu? Então, a dinâmica da função, ela é isso. Ela vai trazer vários dados e você vai tratar tudo lá dentro. Hoje a gente ainda não aprendeu o if, o else, e na próxima aula eu vou ensinar sobre if e else, e você vai ver como dá para fazer várias lógicas lá dentro. Mas a princípio é super importante que você entenda como chamar uma função, que tudo que está dentro do return, de dentro da função, é aquilo que ele vai retornar de imediato, tá? Não posterior a uma digitação e tudo mais. E que eu passo vários parâmetros aqui dentro, eu posso passar 7, 8, 10 parâmetros, entendeu? Dentro de uma função. E ela vai retornar para mim, ela vai trabalhar lá dentro dela. Entendeu? É bem simples mesmo. Eu posso usar agora o onClick aqui. Antes a gente não tinha usado direto, mas eu posso usar o onClick, por exemplo. Vou colocar aqui só para a gente ter dois exemplos. Vou colocar assim, quando clicar, ele vai chamar a função aqui, beleza? E ele vai passar, agora eu ponho um nome aqui, Felipe, tá? Vai passar Felipe aqui, eu vou passar um outro nome. O nome da minha função vai ser clique, beleza? Como boa prática, tá, gente? Funções, elas começam com letra maiúscula, tá? Então, vou trocar aqui pra gente ter um parâmetro melhor. Então, sempre começa com letra maiúscula. Lá dentro eu vou trocar também. E agora eu vou exportar a função Felipe, que é a função do clique. Vou copiar aqui, só pra gente não demorar tanto tempo. A função clique, né? Que eu criei. E aqui eu vou colocar que o parâmetro que eu estou passando é um nome, que é o Felipe, né? E ao invés de dar um console, eu vou dar um alert aqui, tá? Que foi algo que vocês mexeram na última. Eu vou dar um alert, pôr uma string escrito o... Vamos pôr aqui uma string assim, ó. Aí eu vou pôr aqui o valor que eu estou mandando. É muito legal, muito legal. Beleza, clique não foi importado lá, né? A gente não importou lá no arquivo. Então a gente pode dar uma vírgula aqui para importar a segunda função. E agora a gente clicar aqui, vai aparecer o Felipe, é muito legal, porque é o valor que eu estou disparando por parâmetro. Eu posso até brincar melhor aqui, colocar que esse alert na outra, tudo mais. E aqui surgem 1 milhão de fatores, tá? Eu poderia pegar, aí para pegar um valor que foi digitado, para passar no clique, a gente precisaria usar o useState ali, mas por hora a gente não vai mexer com ele. Mas hoje é interessante você entender o aspecto da função, o porquê da função, ok? E isso é muito importante. Então, assim, como exercício dessa aula, vou pôr aqui uma barrinha. Como exercício dessa aula, eu vou querer que você crie... Você organize ela, tá? Crie aqui uma pasta úteis, bonitinho, tudo mais, tá? E aí, como exercício, eu quero que você criar uma função externa, tá? Externa, igual eu fiz aqui, externa, que chame o número digitado
no input no console log. Então, o que eu digitar, ele vai vir no console log. Acrescentando a mensagem é muito louco. Pô, o traço, tá? Desse jeito aqui. É muito louco. Muito louco. Então você vai... A primeiro exercício você vai passar por uma função. Tem que estar dentro da função. Você vai passar um parâmetro para dentro da função. E você vai... Você vai passar um parâmetro para dentro da função. E você vai colocar a mensagem. O parâmetro que você passou é muito louco. Tá? Esse é o primeiro exercício, então vai ficar no console log vai ficar, tipo, se eu digitei o A, vai ficar A é muito louco. Eu digitei AL é muito louco e tudo mais, beleza? E no segundo coisa, a gente vai estreitar um pouquinho mais. A gente vai fazer, você vai passar duas variáveis para uma segunda função, não é a mesma, tá? Uma segunda função aonde elas retornem dentro de um alert depois do clique. Então, eu vou ter um elemento, pode ser um botão, pode ser um P, pode ser o que você quiser, que vai ter um onClick. O onClick, ele vai chamar uma função que vai passar duas variáveis, que você já vai determinar aqui, duas variáveis que passam string, tá? E lá dentro da função, a gente vai retornar um alert com essas duas variáveis. Eu aconselho você fazer uma mensagem com essas duas variáveis. Vamos supor que você passe nas variáveis abacaxi e bom. Aí seria legal você colocar o abacaxi é muito bom. E aí você usar abacaxi e bom das variáveis. Tá? Isso seria o aconselhável, mas se você não conseguir ainda, se você passar só as duas variáveis lá, também não tem problema. Entendeu? Então o exercício de função é esse. Boa sorte. É isso aí. Subam no GitHub e coloque lá que vai dar bom. Beleza? Valeu.